Cumprimento a todos os nossos irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe ricamente, nos fortalecendo, dando-nos mais força para continuarmos a nossa jornada. Poder ilimitado e poder limitado. Então, existem pessoas que têm poderes, mesmo o próprio Satanás tem poder, mas é poder limitado. O único que tem poder ilimitado, ele disse em Mateus 28, o último capítulo do Evangelho segundo Mateus, no verso 18, ele diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele tem poder ilimitado, todo o poder lhe pertence. Mas Satanás, ele tem poder, mas é um poder limitado. Então você pode acusar Satanás de ter te enganado, mas a palavra diz, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago, no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Às vezes nós dizemos que foi Satanás que fez aquilo, Satanás aquilo, outro, mas se nós nos posicionarmos por Cristo e buscarmos Cristo, nós nos sujeitarmos a quem tem o poder ilimitado, como que um ser com poder limitado poderia te vencer? O que, na verdade, às vezes, nós deixamos nos levar pelas concupiscências dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. Mas a palavra de Deus é que dá-nos essa substância, esse poder para vencermos a Ele. Mas as pessoas pensam que é mais fácil vencer a Jesus do que vencer a Satanás. Invertem a ordem. Mas Jesus, Ele disse: me dado todo o poder nos céus e na terra. E em Lucas capítulo 10, no verso 19, Jesus, falando aos seus discípulos. Então você hoje, acontece que às vezes nós lemos a Bíblia e pensamos só lá no passado. É lá no passado, os apóstolos, os profetas, os apóstolos, os profetas. Então nós vamos fracassar? Eles venceram. Jesus disse que Ele venceu o mundo. Mas agora somos nós que temos que vencer o mundo. Os apóstolos venceram. Os nossos irmãos dos primeiros séculos venceram. Mas quem que tem que vencer agora? É você, sou eu, somos nós. É a criança que vai à escola, é o jovem que vai à faculdade. Daniel venceu. Sadraque, Mesaque, Abednego venceram a idolatria, o mundo, se tornaram mestres, mas a fé foi intocada. Você pode pensar, mas naquele tempo não tinha tentações. A primeira que cedeu à tentação foi no Éden, o jardim de Deus. Veja onde
descreu da palavra de Deus. Não importa o tempo, todos aqueles que creram na palavra de Deus venceram. Todos que descreram, perderam. Então Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas como assim, Jesus? Os apóstolos sofreram perseguições, os apóstolos apanharam, foram mortos. O meu reino não é o reino deste mundo. Quando você tem o reino de Deus em você, todas essas coisas efêmeras e passageiras, elas são secundárias. Você não vive por elas. Você vive com elas e não por elas. Você tem uma vida natural, mas tem algo superior. Quando se fala da morte, não é somente os ímpios que estão sujeitos à morte, porque na verdade todos estão sujeitos à morte. A própria criancinha inocente está sujeita à morte. Então todos estão sujeitos a ela, porque ela ainda não foi conquistada. Ela será um dia. Por quem? Pelo aquele que tem o poder ilimitado. A morte e o inferno deixarão de existir. Mas aqueles que esperam no Senhor, confiam no Senhor, jamais deixarão de existir. Estarão sempre servindo, louvando ao Senhor. Então Jesus te dá autoridade, Jesus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então a gente lê a história bíblica, os acontecimentos que aconteceram ali, aqueles livramentos, e nos tornamos assim um pouco saudosistas, né? Poderia ter isso, mas agora é confiado a nós vencer pela fé. Vencer através da palavra. Porque há limite. Satanás me enganou, Satanás fez isso, mas há limite para as tentações. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 10, 13, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, meus amados irmãos, é que às vezes nós deixamos ser levados por nossa boa vontade, achando que somos alguma coisa, e depois vamos culpar o diabo. Agora, Satanás não perde a oportunidade. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Porque os que já estão caídos, Satanás se preocupa com eles, né? Mas a você que está em pé, lutando, não zombe dos que estão deitados. Ore por eles, para que Deus lhes dê força para se colocarem de pé. É assim que nós devemos caminhar. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, Deus é longânimo, é justo, é misericordioso. Ele não é um pai malvado, que joga nos ombros de um filho aquilo que ele sabe que ele não pode suportar. Deus sabe muito bem o quanto de força você tem, que nós temos. Por isso nós devemos colocar nele totalmente toda a nossa confiança.
Porque o que tem poder ilimitado, que é Cristo, ele jamais passará. Ali na cruz, Satanás pensou que tinha terminado com Jesus. Às vezes as pessoas pensam que terminaram com você, que você não tem mais para onde ir, é fracassado, acabou. Satanás também pensou isso a respeito de Paulo, o velho Paulo e tantas outras pessoas, de Jesus. Mas este Satanás, que tem poder limitado e tem vida também limitada, porque ela cessará. Veja Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Então, ele tem esse poder de fazer combate aos homens. Agora, o que diz no 12? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja que ele é limitado, por isso que ele trabalha muito. Porque é limitado, o seu tempo terminará. Ele terá o seu fim. Pouco tempo lhe resta. Ele será totalmente aniquilado, destruído. Mas Jesus, nunca. Então as pessoas que odeiam, que pensam que podem pisar nos outros, passarão. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esse jamais passará. Você permanecerá, porque você tem em você o poder de Jesus, o poder de Deus, que é ilimitado. Então você tem esta força para vencer a Satanás. Você tem força para vencer esta tentação. Você tem força para suportar as provas. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, o capacitando para se tornar mais do que vencedores. Ele está em mim, ele está em você. Um dia chegará a derrota final do diabo. Verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nunca mais Satanás, nunca mais morte. Aí você pensa agora se vale a pena servir a um Deus Todo-Poderoso. Ter Ele como Senhor e não viver de migalhas de alegrias do mundo, migalhas de alegria disto ou daquilo outro, da prostituição, da mentira, do engano, da soberba, da vaidade, do luxo, mas viver com a abundância das consolações do Espírito Santo. Busque isto. Não há alegria maior do que ter no coração o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, mesmo renunciando muitos desejos, muitas coisas que às vezes até são lícitas. Mas não há alegria maior do que servir a este Deus que tem poder ilimitado, que pode nos atender dia e noite, seja onde for, seja no fundo do mar, seja nos ares. Jonas estava no fundo do mar, dentro de um ventre de uma baleia. Ele atravessa ondas e mares, e ali estava ele ouvindo aquela voz frágil, cansada de seu profeta. Tem meios de trabalhar, né? E ele fez aquilo, foi fazer o que Deus queria que ele fizesse.
Agora, que Deus abençoe a vocês, a nós todos, e nos dê forças para resistirmos às nossas vontades que são contrárias à vontade de Deus. E que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.